E esse lance de culpar o homem branco por tudo, pro cara, onde vai levar isso daí? Porque essa é o tom agora, né? O homem branco e hétero é o culpado por todas as desgraças do mundo. Assim. Tá no topo da carreira, da cadeia alimentar e isso é engraçado e é bem polêmico que eu posso falar aqui sobre isso. Eu tava pensando esses dias. Se você culpa o homem branco por tudo, então eu sou culpado por problemas das outras pessoas hoje por causa dos meus antecedentes. Os meus descendentes são da Polônia. Mas então eu sou culpado pelo que franceses, portugueses e ingleses fizeram. Certo. Então isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Mas se eu sou culpado pelo que eles fizeram de mal, então eu não deveria também ser responsável, ser agraciado, ser louvado pelo que eles fizeram de bem? Né? Você tem vacinas que chegaram na África feitas por brancos. Você tem milhões de pessoas salvas por arranjos institucionais, por sistema de justiça, por economia. Então eu devo ser, deve me agradecer por isso? Não faz o menor sentido. Claro que não, velho. Não tem nada a ver com isso, nem pro bem, nem pro mal, entendeu? Então não faz muito sentido, né? E sobre essa ideia de culpa, né? Mais uma vez a gente chega naquele assunto, né? De que a culpa também é um lance meio religioso, né? O lance do pecado. Do pecado original, né? O pecado original. Tipo o Porchat falando, né? Não, eu sou um racista em desconstrução. Um machista em desconstrução, não lembro qual que ele fez. Foi machista ou... Racista. Foi racista? Tá. E aquela coisa de Senhor, eu pequei, né? Eu confesso, eu sou um pecador, sou um anjo decaído, né? É muito religioso isso, né? Total. Mas daí tem uma metáfora que eu gosto muito, que é de um outro intelectual negro americano, já lembro o nome dele. Que um guri jovem, assim, não tem 30 anos e é excelente, que ele chama de a parábola do... Coleman Hughes, o nome dele. Tá. A parábola do pedestre. Imagina o seguinte, Vilela. Imagina que você tá... Uma mulher negra, imagina uma mulher negra tá atravessando uma rua na faixa, farol fechado, farol aberto para ela não tá fazendo nada errado, tá atravessando a rua na faixa. Nisso chega um motorista branco, bêbado, e atropela ela. E bate o carro, ele também se machuca, mas sobrevive. Ela vai pro hospital, quase perdeu as pernas, mas não perdeu, e o médico fala, olha, para você voltar a andar, você precisa fazer uma sessão de fisioterapia muito difícil, que é muito dolorida. Ela vai nas primeiras, como é muito dolorida, ela não vai mais. Ela reclama e consegue fazer com que o homem que a atropelou pague a sua fisioterapia. Ele paga, a justiça manda ele pagar. Mas mesmo assim ela não vai para toda a fisioterapia e uma hora a enfermeira fala, olha, a senhora, para voltar a andar, a senhora precisa vir todo dia. Imagine se essa mulher falasse, você está culpando a vítima. Entendeu? Não, ou então, adianta ela ficar culpando o homem? Ele é culpado? Claro, a escravidão existiu, claro. Mas se não depende dela uma melhora para um mal que já foi feito, né? Exatamente. E é isso que o Paulo Cruz, por exemplo, grande filósofo negro do Brasil, fala. Olha, a solução não está fora, a solução está dentro. A gente tem que se ajudar. O Thomas Sowell, né, o grande lá economista que lida com isso e tal, ele reconheceu, ele estudou o que grupos discriminados fizeram para ascender. Então você pega japoneses nos Estados Unidos, não podiam ter terras até 1950 na Califórnia. Tem faixas assim, Japs go out, sabe? Tipo, vão embora japoneses. No Brasil você também tinha um preconceito assim. Com quem? Com japoneses. Com japoneses também? Teve leis, né? Tem toda uma discussão no parlamento para proibir a ameaça amarela, né? Caramba. Que se falava. Eu até falo pra minha namorada que é japonesa, fala, você é uma ameaça amarela. Mas enfim. E você teve tudo isso e como é que eles fizeram? Hoje eles estão entre os mais ricos da população, judeus, japoneses, Sikhs na Inglaterra, né? E o que eles fizeram? Teve uma lei, teve cotas, na verdade foi 5 coisas, né, que o Thomas Sowell fala. Uma solidariedade do grupo entre si, as pessoas se ajudaram muito. Uma construção de uma reputação de bons negociantes. Aquele cara, isso rola muito com o japonês, é impressionante como a gente tem esse preconceito positivo, né? Aquele cara dá pra confiar porque ele é japonês. Exatamente. Várias vezes eu me pego
nessa pequena discriminação positiva, assim, né? Uma vez eu lembro que eu estava vendo um apartamento para comprar e no elevador a corretora falou, não, o dono é de confiança, ele é japonês. Sério? Cara, é o preconceito do bem. O preconceito do bem, é muito louco isso. Que louco, cara. E o que mais? Famílias estáveis, investimento pesado em educação. Tipo, e isso é uma coisa que eu fico meio de cara, assim. Muita gente, Felipe Neto, por exemplo, fica falando de meritocracia, né? Que, pô, como é que você vai falar de meritocracia no Brasil se as pessoas têm uma desigualdade ao nascer tão imensa? É verdade, existe mesmo essa desigualdade. Mas daí a solução para isso é escola pública. O cara fica... Em São Paulo, quem se forma em ensino médio não sabe... Metade das pessoas que se formam em ensino médio não sabem fazer regra de 3. Então o cara já nasce mal, com pais ausentes, com uma família pobre, sem referências, numa comunidade ruim. E você ainda joga ele numa escola pública. Sabe que ele fica 12 anos lá e não consegue fazer regra de 3. Ele perdeu tempo... Ele perdeu impostos dele, a gente perdeu impostos investindo nele para nada. Sabe? Então essa para mim é uma coisa que me revolta, como as pessoas se contentam com uma coisa que aumenta a dívida histórica, que é esse sistema atual de escola pública, né?